Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a esse espaço. Eu sou Beth Mustafa, candidata a vereadora de Salvador, pelo PL. Eu nunca pensei em entrar na política. Quem conhece sabe disso. Já as pessoas falavam, entre na política, você tem formação em história, conhece a história, conhece guerra cultural, sabe o que está acontecendo no Brasil, lê, estuda, e vai ser muito bom você entrar na política. Mas eu nunca quis entrar, na verdade, porque eu tenho minha vidinha confortável, gosto de pintar, de bordar, fazer patchwork. Eu tenho até um canal Paz e Arte no YouTube sobre pintura e bordado, essas coisas. Quem me conhece sabe. Mas, diante do Brasil, diante do caos que está instalado no Brasil, e nós todos assistindo há décadas a corrupção instalada no nosso país, nós estamos tão indignados com essa política que não dá mais para ficar em casa com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não dá mais. Nós precisamos continuar a lutar. Apesar das derrotas que tivemos nas eleições, apesar de termos assistido às ruas lotadas de verde e amarelo e o nosso presidente Bolsonaro liderando uma campanha a favor da vida, da pátria, estimulando os brasileiros a amar a pátria, a viver como pessoas de bem, que são contra a matança de bebês no ventre, contra drogas, contra a ideologia de gênero, eu resolvi entrar para a política e fazer a minha parte. Fazer a minha parte porque eu acho que os cidadãos de bem precisam entrar na política. Mesmo que eu não seja vencedora nas eleições, porque eu sei que existem muitos candidatos e muitos bons candidatos. E a primeira vez que eu entro, eu não tenho grandes pessoas a me orientar, eu tenho apenas a minha família carinhosa, os meus amigos, que estão me dando uma força, estão me ouvindo. E isso que é importante a gente falar, não é? Com as pessoas. A Vanusa entrou. Que bom, Vanusa, ver você aqui. Falar com as pessoas, e é isso que eu estou buscando, conversar com as pessoas, porque eu penso hoje que a política no mundo mudou. A partir do momento em que nós temos acesso à internet. E cada um de nós tem um celular na mão. E esse celular pode mostrar a verdade para o mundo em segundos. Então acabou o tempo da mentira. Nós estamos nos reunindo, eu estou me reunindo com as pessoas aqui em Salvador, com grupos que queiram conversar sobre a realidade de Salvador, porque eu acredito que o povo tem que governar junto com aquele que foi eleito. Não dá mais para ser aquele político de gabinete que fica encastelado num gabinete e não dar voz àqueles que votaram nele. E é por isso que eu acredito em um governo participativo, onde as pessoas que elegeram aquele candidato e também as que não elegeram possam dialogar, mostrar a verdade da cidade, porque muitas vezes o lugar que nós estamos olhando, de onde nós estamos olhando, não é o lugar que o outro está vendo, porque a cidade é muito complexa. A nossa cidade de Salvador, belíssima cidade de Salvador, tão iluminada, com o mar tão azul, e com a nossa história, não é? A cidade antiga, a cidade nova, o comércio, a cidade das favelas, a cidade dos palácios verticais, dos grandes prédios, das mansões. É uma cidade muito complexa e nós não podemos julgar apenas de onde nós estamos olhando. Então é por isso que eu falo sempre, vamos dialogar para ver os problemas da cidade. E eu tenho feito isso, o Cláudio entrou também. Seja bem-vindo, Cláudio. Nós precisamos dialogar sobre as questões da cidade. E como candidata a vereadora de Salvador, eu estou buscando esse diálogo com as pessoas, fazendo encontros com aqueles que querem participar dessa gestão dialógica, desse convívio. E eu convido você também, que está aqui online comigo,
a participar, falar como você vê Salvador, de onde você está olhando, quais são os seus anseios, quais são os problemas que você acha que pode ser abordados. Então eu vou falar hoje para vocês de um encontro que eu fiz em Pirajá com apoiadores. E lá todos participaram, cada um falou um pouco sobre a sua realidade, sobre o que espera de uma gestão, de uma nova gestão política para essa cidade. E eles apontaram para mim várias situações. Eu vou conversar aqui com vocês apenas sobre 3 situações que me foi apontada pelos nossos colaboradores, aqueles que estão na cidade vivendo a realidade de Salvador, não é? A primeira grande busca do grupo foi por segurança. Ele me colocou, todos conversamos, que a segurança em Salvador está muito ameaçada. Os ladrões estão soltos e nós estamos prisioneiros dentro das nossas casas. As crianças já não podem mais sair com segurança e muitas pessoas já não saem de casa. As que saem com muito medo. Eles me falaram que existe uma guerra de facções nas ruas, não é? Nós sabemos que existe aí um grupo de facções criminosas ligados ao tráfico de drogas que está nas ruas, que está lutando. E a gente vê tiroteios na cidade o tempo todo. É muito ruim. Isso foi colocado, que existem 2 facções que estão em luta e que a polícia não dá conta. Aí eu conversei com eles o seguinte: quando a gente fala de segurança pública, a gente está falando da alçada do governo do estado. Mas nós também temos a segurança pública da prefeitura, aquela que rege Salvador. Então as pessoas falam, não vamos tratar desse assunto? Não, vamos sim, vamos sim. Nós que somos do PL, estamos em uma coligação com o prefeito Bruno Reis, porque entendemos que Bruno Reis é um bom gestor, vem trabalhando de uma forma correta, a cidade tem melhorado com ele e nós apoiamos o Bruno Reis. E como uma equipe, podemos trabalhar juntos. Porém, a equipe também sinaliza os erros da gestão. Então, nós como somos cidadãos, eu me coloco nessa situação, vamos apontar também situações que precisamos melhorar. Ora, se a segurança pública está a cargo do governo do estado e o governo do estado está entregue ao PT, que muitas vezes nós sabemos que está inclusive ligados a criminosos, nós temos que questionar essa questão. Porque se está a segurança pública na mão do governo do estado, nós que somos aqui ligados à prefeitura, vamos fazer algo para resolver essa questão? Temos que apontar uma direção, porque simplesmente cruzar os braços, isso não é da minha alçada, isso não existe. Então nós, junto com o prefeito Bruno Reis, que com certeza vai ser eleito no primeiro turno, estamos prontos a colaborar com a sua gestão, no sentido de achar soluções que sejam viáveis e criar políticas públicas que venham solucionar essa questão. Solucionar essa questão porque a população não pode ficar à mercê de bandidos. Esse é um ponto. O segundo ponto, que eu deveria até falar primeiramente, é uma queixa que as pessoas têm quando dizem os políticos só vêm aqui no nosso bairro na época da campanha. Depois eles somem, desaparecem e não fazem nada para a população. É uma queixa que eles têm. E é muito verdadeira, porque nós sabemos disso. Na época da campanha, aparecem milhões de candidatos, vários candidatos, com aquela alegria infinda, prometendo tudo, e depois da eleição ninguém mais vê nada, não aparece aqui, não aparece para dar solução. E aí eu coloco para as pessoas, isto é verdade, e é por isso que nós precisamos usar a força da nossa cidadania e cobrar. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe muito interessante, porque eu nunca fiz campanha política, vou falar para vocês, eu nunca fiz. Mas existe a situação seguinte: as pessoas, quando a gente vai falar, olha, eu sou candidato, eu vim para ajudar, para fazer uma política limpa, as pessoas esperam que a gente dê dinheiro, que a gente pague cerveja, que a gente faça festa.
E aí, dentro desse contexto, as pessoas vão votar em você. Então, se depender dessa situação, ninguém vai votar em mim. Porque essa é exatamente a política que eu combato. Eu acredito na consciência da população cada vez mais presente, não é? Porque nós percebemos que o Brasil hoje é um Brasil que fala de política, é um Brasil que fala da realidade social, é um Brasil que vê os problemas acontecendo não só em Salvador, mas também na Bahia e no Brasil. E aí eu coloco aqui, não dá mais para fazer essa política de apadrinhamento. É preciso gerar consciência política nas pessoas. Porque o voto é sua voz. E é sua voz quando aquele candidato está abrindo espaço para você se colocar e dizer o que você pretende para a sua cidade. Quais são os conflitos que você enfrenta no seu dia a dia. E é preciso estar presente, não só para apontar as situações, mas como para apontar soluções. Porque reclamadores não resolvem nada. Nós estamos vivendo isso na realidade do Brasil, o governo federal, que vem lá do PT, daquela política de apadrinhamento, daquela política de pagar para que as pessoas segurem bandeira, para que as pessoas façam política, usando os pobres, muitas vezes, como bucha de canhão, como montaria política, para conseguir o que querem. E essa política tem que acabar, porque as pessoas precisam ter consciência, analisar quais são as propostas, analisar o perfil do candidato, não é? E trazer pessoas novas, porque nós não queremos mais aquelas velhas raposas da política, que estão lá há décadas e não saem, perpetuando-se ali, e a gente esperando suas promessas que nunca serão cumpridas. Esse é o anseio da população, que os políticos participem da realidade depois das eleições. Um ponto muito importante. E o outro ponto que eu estou recebendo, pasmem, são denúncias de ideologia do gênero plantado nas escolas de Salvador, escolas municipais, onde crianças estão sendo doutrinadas de uma forma muito violenta. E por isso que eu vou bater muito nessa tecla. Vocês vão ver o meu programa, que eu já gravei lá para a TV e rádio, e eu vou falar exatamente dessa questão. Porque como educadora, como mãe, como vó, eu me preocupo com as crianças nas escolas. As crianças nas escolas têm que estar seguras, longe dessa ideologia. Porque, na verdade, essa ideologia surgiu nos anos 90. É uma teoria, nunca foi provado cientificamente, de que uma criança pode escolher o seu sexo. Nunca foi provado que uma criança tem desejo de ser homem ou mulher. E isso está descrito ali na ideologia de gênero, fomentando sexualização de crianças. E é nessa tecla que eu vou bater, porque me preocupo muito com essa questão. Se vocês querem discutir ideologia de gênero, discutam nas universidades, até que vocês achem um caminho de comprovar cientificamente isso que vocês falam, que nunca foi comprovado. Mas deixem as crianças em paz. Essa é uma questão muito importante. Nós precisamos perceber e vigiar nossas crianças nas escolas. Porque ideologia de gênero, mãezinha e paizinho, para quem não sabe, é quando a criança vai para a escola, o seu filho menino, e o professor diz para ele assim: você não é menino não, você é menina. O professor diz: você pode escolher ser menino ou ser menina. E você pode experimentar estar com outro menino para saber. Incentivando na infância, na primeira infância, sexualidade homossexual. O problema da homossexualidade é um problema dos adultos. Dos adultos. Querem discutir essas questões? Vão para as universidades. Não vão doutrinar crianças. Nós vamos impedir que em Salvador tenha este tipo de ação na sala de aula. Sala de aula é para instruir. Quem orienta moralmente, quem dá a formação é a família. Inclusive a família segue
suas religiões, a religião cristã ou outra que quer seguir, porque o nosso país dá liberdade para você ser o que você quiser, desde que você respeite o outro, desde que você cumpra as leis da Constituição, que estão sendo vilipendiadas nesse Brasil. E a nossa Constituição vilipendiada, as leis estão de cabeça para baixo. Não só a nível de cidades, nos estados e também em Brasília. Nós vamos ter agora uma manifestação em 7 de setembro para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, que vem continuamente desrespeitando a Constituição. Se você abrir aí a internet, você vai ver muitas pessoas lutando para essa mudança, pessoas de bem, e nós, como pessoas de bem, também precisamos entrar nessa luta. 7 de setembro, vá para as ruas. Aqui em Salvador vai ser lá o nosso encontro na Barra. Todos estaremos lá pela liberdade de expressão, pela anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. O pessoal que estava nos quartéis lutando pela democracia no Brasil, pedindo código-fonte para comprovar a lisura das eleições, pedindo socorro às Forças Armadas, e as Forças Armadas prenderam aqueles que estavam pedindo socorro. Então nós não vamos desistir, nós não vamos ficar no nosso apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como dizia o Raul Seixas. Nós não vamos fazer isso, nós vamos continuar lutando. É por isso que eu me coloco como candidata, porque eu acho que o cidadão de bem tem que entrar na política. Quando você fala, eu voto nulo porque lá só tem ladrão, então entre na política e diminua menos um ladrão lá. Vamos nos candidatar, sim. Eu assisti uma palestra com a nossa querida, eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, e ela falou uma frase que impactou em mim, por isso que eu entrei. Ela falou o seguinte: uma mulher virtuosa edifica seu lar, e muitas mulheres virtuosas edificam uma nação. Então ela convocou todas nós para entrarmos no PL Mulher e sermos também partícipes dessa luta pela nossa liberdade, pelo nosso Brasil, pelo fim do comunismo, porque nós sabemos que comunismo não deu certo em lugar nenhum no mundo. Todo lugar que ele se instalou levou miséria e morte. E nós não vamos deixar Salvador cair nessa bala comum. Vamos todos para as ruas no dia 7 de setembro lutar pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Vamos com fé, vamos com força, vamos com união e na certeza de que nós estamos fazendo a nossa parte. Tudo o que nós estamos fazendo é pelo Brasil, pelos nossos filhos e netos. E eu convoco a vocês. E se vocês continuarem aqui nas minhas redes sociais, poderão falar aí nos comentários aquilo que incomoda vocês em Salvador, para que a gente possa abrir essa discussão e levar, sim, para o nosso prefeito Bruno Reis, para que a gente possa caminhar para soluções práticas, soluções que venham trazer políticas públicas, porque políticas públicas salvam vidas ou causam mortes. Políticas públicas são importantíssimas e é por isso que nós temos que ser responsáveis. Muito obrigado por estar comigo. Meu nome é Beth Mustafa, eu sou do PL Mulher e meu número é 22112. Estarei sempre aqui falando com vocês. Deixe aí nos comentários o seu comentário, a sua observação sobre mim, porque eu sou uma pessoa que dialogo, eu aceito ouvir o contraditório. Eu só não estou disposta a vender meus princípios, porque princípios não são negociáveis. É isso aí, muito obrigado a todos, Elizabeth, Antônio Menezes, Zeca e todos que estão aqui. Um grande abraço e até mais.